destaque. Vou fazer os lembretes de sempre, os obrigatórios, né? Que, tipo, o CEDAMAGE foi contemplado pelo edital 003/2020, Secretaria de Juventude, de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral, Ceará, e é financiado pela Lei 14.017/2020, da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. E isso foi o CEDAMAGE. Aqui a gente, nesse bate-papo, a gente pretende falar um pouquinho sobre o filme, ouvir vocês, né, as impressões. E é isso, obrigado pela presença, e a gente está aqui para qualquer dúvidas que vocês tenham, colocações, e principalmente agradecer a todo mundo por ter essa estreia com a gente, que para mim é um trabalho realmente feito de muitas mãos amigas, né? Tanto o elenco como a produção. Queria agradecer muito a Oca, a Toca, a Queremos Produções, ao Thiago Rocha, que nos produziu também. E todo mundo, né, que estava aqui no rolê para fazer o filme acontecer. E a trilha sonora maravilhosa dos artistas, toda a trilha sonora foi realizada por artistas de Sobral ou residentes em Sobral. E era isso que eu queria falar. Muito obrigada a todo mundo. E caso vocês queiram dizer alguma coisa a respeito, estamos aqui para ouvi-los. Valeu. Eu vou passar para o Lucas, que ele é tímido, ele está se escondendo aqui. Vai, Lucas, falei. Oi, gente, boa noite. Obrigado por estarem com a gente nessa estreia. E eu estou mais tímido do que nunca, então eu só não vou conseguir dizer nada agora. Vou falando mais quando o papo estiver fluindo, e é isso. Quero muito ouvir vocês, e obrigado também a todo mundo que está aqui, que assistiu, e também o pessoal do elenco e da produção que está aqui com a gente também. E é isso aí, vamos começar. Entrou aí, Cláudio? Vou, Raul. Pode falar? Massa. Vou. Estamos vendo aqui da apresentação. São rodadas, viu? E aí, galera, tem muito que falar, eu sou muito falar essas coisas. Mas só eu mesmo só tenho a agradecer por tudo, pela galera que está envolvida, e pela galera que acreditou, pelo apoio, pela Oca, pela Toca também aqui, né? Toca Gabriel, das galeras que entraram junto, que fizeram acontecer. E que é isso. Foi uma experiência muito doida, nunca tinha feito isso, uma coisa nova. E trabalhando só com a galera daqui, assim, né? Com trilha daqui, com artistas daqui. Uma experiência, um teste também, né? Porque a gente não tinha feito, e agora entrei num rolê de talvez até fazer mais vezes. A gente precisa ter cinema aqui também, né? Já existe, já tem galera que produz, né, cara? Mas a gente tem que fazer, continuar fazendo, fazer mais. Outras galera fazer depois da gente, antes da gente, o tempo todo, né? Então a gente tem esse pessoal, a gente tem que estar fazendo isso. Obrigado. Nossa, o Raul tocou em pontos muito antes, que falando de um experimento, né? Realmente ser um experimento, assim. E, tipo assim, por mais que seja um filme simples, né? Não tantos recursos, vamos dizer assim, e equipamentos como o cinema atualmente cinema exige, né? Mas é nosso filme independente, isso é nosso experimento antes de tudo. E eu gostaria de ouvir vocês, assim, comentários a respeito, e fiquem à vontade. E eu queria dar um salve para o Léo, que eu sou fãzaça do Léo. Obrigada, Léo, por estar aqui.
Joel, que também, que trampa com audiovisual, assim, valeu pela presença. Digó, Zequinha da Toca, e é isso, gente. Gostaríamos de ouvir vocês. Valeu. Eu queria, estava até procurando um fone aqui, eu queria logo falar que eu achei muito interessante, eu queria parabenizar a equipe toda e tal, assim, uma parte da galera eu conheço, tanto da galera da trilha, quanto direção, né, a montagem, a maior parte da galera, né, e achei muito incrível a forma como algumas coisas foram colocadas mesmo, principalmente conhecendo esse rolê, eu e Gatinho já tínhamos trocado uma ideia sobre o filme e tal, e aí eu já estava meio por dentro de como que o rolê do filme acontecia, mas antes de vir algumas coisas que eu pensei, né, uma coisa que eu já queria perguntar, e aí eu não lembro quem foi que fez o som com o Raul, assim, a parte de mixagem, né, eu não lembro quem foi que foi, mas enfim, vai para todo mundo, né, que a gente que às vezes trampa com cinema independente, a gente sabe da problemática que tem com o som, né, e eu sinto que muitas vezes a imagem, ela se torna um tanto mais fácil, né, e o som sempre tem uma questão e tal, captação de som, né, e tudo mais, aí eu gostaria de saber como foi, assim, esse rolê do som e como foi na montagem e tal, para o Raul trabalhar com a captação que vocês fizeram e tal, da narração, e, enfim, os elementos sonoros que vocês incluíram no filme. Porque a imagem ela é muito mais fácil de capturar e tal. Assim, para a gente poder fazer o som, em algumas coisas, principalmente no depoimento, a gente tinha um plano de conseguir usar um microfone mesmo para captar um som por fora, além do som da própria câmera, né? E na maioria dos momentos a gente utilizou a captação do próprio equipamento. Por exemplo, em 2018, o som que a gente captou foi pelo iPhone do nosso produtor, que era o Marcelo. E agora, em 2020, boa parte do som a gente captou pela câmera, que eu não lembro agora direito o modelo, T5i, mas também parte do som a gente captou por um outro celular. Por exemplo, esses sons que tem no final do filme, na parte dos créditos, a gente captou ele com um celular, com um Xiaomi. A gente foi no centro, captou, mas muita coisa a gente captou por um microfone, pelo microfone que o Fred me emprestou, que é um SM, eu não sei, é um Shure, eu esqueci, SM57, eu acho. E com esse microfone foi que a gente conseguiu captar o som da chinela, som de bag, som de cadeado, som de porta, som de corrente, mas boa parte a gente usou o original mesmo, que a gente conseguiu captar com a câmera. Um problema que a gente teve foi porque, pelo próprio caráter experimental do nosso trabalho, a gente está aprendendo quando está fazendo, muitas vezes a gente fez algumas coisas que acabou atrapalhando a captação do som pelo equipamento, né? Por exemplo, algumas falas de orientação de direção, que a gente acabou não podendo usar o som original de algumas cenas por conta dessas falas que a gente foi fazendo. Mas aí, ainda assim, boa parte das cenas deu para usar o original. E no nosso caso teve um problema porque a gente tinha essa coisa de carro passando, moto passando, e aí a gente depois teve que pegar e sair captando esses sons que pudessem se encaixar com os movimentos, para que não ficasse muito estranho. Mas, no mais foi isso, a gente acabou usando muito os microfones dos próprios equipamentos, um celular para fazer esses sons, alguns sons de rua, principalmente nas cenas do personagem que está pedalando, de vermelho, que foi feito pelo Clefson, e utilizou esse Shure para captar esses sons que a gente conseguia fazer mesmo dentro de casa. A gente até pensou em captar com esse microfone fora, mas a gente ficou com muito medo de ser assaltado, porque
Um dia antes da gente fazer a captação, roubaram a minha bicicleta da Tamires, aqui trancada, 3 horas da tarde na margem. E a gente ficou com o cu na mão de sair com notebook, placa de áudio, microfone, não sei o que, para fazer o negócio. E daí a gente usou o celular e deu certo, assim, o resultado final ficou legal. E no mais foi isso, de captação, foi isso. E aí tem um processo de Massa, e aí isso que tu falou do deu certo no final, e eu queria escutar só um pouquinho do Raul, né, nessa parte realmente de incluir esses sons e tal, que foi a parte que eu fiquei bem curiosa, assim, como foram essas escolhas, e onde que tu, Lucas, e Gatinho também entraram aí nas escolhas da direção em relação à montagem, finalização, para incluir esses sons. Eu vi pelos stories vocês pegando o som da bike, né, e tem a questão das pisadas mesmos e tal. E como que foi aí essas escolhas na hora de montar? Pode crer, Joel. Cara, foi uma viagem. E, eu tenho bem pouco tempo, né, que mensagem de som. Eu estava lendo, experimentando algumas coisas, sabe isso? E aí, filme é outra coisa, muito difícil. Você lida com muita coisa, né? Com voz, com a narração, né? Porque os personagens estão sempre narrando o caminho deles. A sonoplastia, tanto da rua como coisas pequenas que o Lucas falou, tipo cadeado, som de chinela, som de zíper, som de outras coisas, e trilha sonora. E aí, é muito difícil você conseguir conciliar tudo isso numa trilha de áudio de 50 minutos, ininterruptos, né? Porque a gente teve que, acho que, renderizar o filme umas 3 ou 4 vezes para voltar, porque o filme começava com volume, ficava no meio com outro volume, lá no final estava com outro volume, aí isso foi muito difícil. Manter esse nível de volume foi difícil. E ainda assim eu senti isso no final. Ainda teve coisa que eu não consegui ajeitar. Mas é uma experiência nova, assim, coisa nova. E que teve outro rolê também bem difícil que quebrava muita cabeça, foi que todo lugar o filme tinha um volume diferente. Então a gente renderizava, ouvia numa caixa, ele tinha um som, ouvia em outra caixa, ele tinha outro, ouvia no fone, tinha outro som, ouvia no outro fone, tinha som, no celular tinha outro som. Aí fez falta muito uma caixa aqui, ou um fone muito bom, ou uma caixa flat, para a gente poder ouvir como é que realmente estava saindo. Eu acho que a maior dificuldade técnica foi essa, de áudio. Eu nem esqueço que foi a tua pergunta, já. E de vídeo foi manter cor, porque a gente passava muito tempo quebrando a cabeça com a cor, quando renderizava o vídeo tinha a cor um pouco diferente. Algumas coisas, partes escuras ficaram muito escuras, outras partes claras ficaram muito claras, mais do que a gente queria, tipo aquela cena da Nívea, o arco no final, ela é muito clara, mas a intenção é que ela seja muito clara, que ela tem aquele astigmatismo da ressaca no final que ela está tendo. Só que a gente demorou muito para achar aquela luz ali, porque ficava uma coisa no programa, renderizava e virava outra. Eu acho que era muito do formato também que a gente estava renderizando. Foi outra coisa que a gente pesquisou para saber como é que a gente ia renderizar, e o formato que a gente achou foi o menos diferente do programa. Ainda assim, teve muita coisa diferente de imagem e de som, acho que foi isso, essa disparidade de volumes de algumas coisas e alguns equipamentos. Mas é isso aí. É isso. Massa. Então só para finalizar uma coisa que eu também lembrei de falar, né? Que eu falei sobre o áudio e tal, e curti muito, assim. Eu acho que
essa coisa de você ir experienciando, é isso mesmo, né? Tal hora, sei lá, gatinho dando uns gritão na hora de dirigir é foda, né? Você não tem, vai sair no áudio, né? Como o Lucas falou aí, né? Não tem pra onde correr. Mas vocês experienciaram bem, galera. Foi irado. E a parte das imagens, assim, toda a escolha do movimento de câmera e tal, dialogou muito com a intenção do filme, né? Eu sinto, assim, não sei se isso foi intencional no roteiro, mas eu sinto que dois personagens, né? Tanto esqueci o nome o que tá o que tá vindo de bike direto com violão, que depois veste vermelho, e É o Cleber. pronto. E depois o personagem que está correndo desde o início também. Esses dois eu senti um trabalho muito louco assim em cima deles. Eu não sei se foi impressão minha e tal, mas eles, principalmente o que está correndo, assim, ele meio que retrata logo o completo do filme, assim, de movimento de câmera, né? Eu acho que foi essas primeiras imagens que tu até me mostrou, Gato. E eu curti pra caralho, assim, uma já dá a intenção geral do filme, né? E depois ele vai colocando essa calmaria. Eu acho que também isso foi uma escolha da direção e tal, uma calmaria já dessa chegada na margem, né? Essa coisa que já não é tão eufórica, mas é a continuidade das reflexões e da chegada e tudo mais. Então é isso, galera, e foi irado, vocês se garantiram demais, ó, muito massa. Com relação à escolha de câmera, era muito disso. Os personagens, eles dialogavam, a câmera dialogava com os sentidos deles, né? Tanto que em 2018, a gente, para cada personagem, imaginou que eles seriam gravados de determinado ângulo, né? Tipo, 2018, o personagem que está correndo, ele sempre estava sendo visto de lado o tempo todo. Em 2020, ele já se encara de frente, né? Ele consegue andar, assim, e tentar, de certa maneira, se mostrar de verdade, né? Na calmaria dele, assim. Nívia, a intenção de câmera em 2020 é manter aquele estado nauseante que ela está após violada, né? Depois de um rolê. Em 2018, a Nívia, ela sempre está sendo de frente, né? Então, esses cortes de câmera, assim, esse posicionamento de câmera também, na verdade, era nesse rolê, assim, de tentar mostrar, assim, a vibe interna do personagem a partir do olhar da câmera, né? Tem mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? E os textos? Eu queria também chamar os atores que estão com a gente, 2 deles, e eu queria que eles contassem assim, pra gente como foi o rolê e tal, se eles se sentirem à vontade. Quer falar? E aí, galera? Tem muita gente, hein? 100 pessoas. Galera, foi muito massa gravar, foi muito top. A gente passou por muita coisa, a gente, tipo, a Tamires e o Lucas foram lá em casa, eles foram de moto, a Lucas. A Tamires foi de costa na moto, gravando, eu de bicicleta, e foi muito foda isso, mano, porque ela quase caiu várias vezes, e teve muita coisa que aconteceu, eu quase bati no ônibus, eu taquei o violão na cabeça de não sei quem lá, tal hora. Foi? Eu queria que saísse essa história. Eita, foi verdade. Foi tenso. Mas, enfim, foi muito massa gravar, porque depois, tipo, meio que foi um projeto que ficou parado, foi uma coisa que era boa, então a gente deixou guardado, parado, até enquanto a gente estivesse preparado para isso, entendeu? Aí em 2020
veio com essa lei aí da Audi Blanc, né? Essa lei, tu é doido, ela deu uma, se liga, engatilhada no evento, no projeto, e aí ele voltou como filme, né, em forma de arte, que eu achei muito foda, e esse contraste entre o 2019 e 2020, né? 28? Caralho. E faz tempo. Tipo, meio que muita coisa que aconteceu contribuiu para o filme de maneira natural, sabe? Muita coisa mesmo, com relação à estrada, a forma como o Lucas correu no meio dos carros, e foi muito foda. E a gravação agora da Malika, que ela gravou na margem com um poste, brilhando do nada, o poste, se liga. Tipo, meio que rolou de uma maneira muito natural. Por isso que eu acredito que isso é uma coisa muito foda, sabe? E tem muita coisa real, de verdade, é muito real, apesar da parte fictícia. Enfim, foi muito bom, foi muito massa. É doido. E aí também, se a lei quiser botar aí o Ser da Margem 2, nós estamos juntos aí. Eu queria aproveitar a fala do Clebson para falar que o início do projeto tem tudo a ver com o Clebson. Na verdade, o início do projeto é o Clebson. Porque o Ser da Margem ele começou porque um amigo do Clebson me procurou para fazer um lançamento do Clebson enquanto músico mesmo na Margem. E aí esse amigo dele disse assim, eu vou bancar o aluguel num som pequeno e tal, eu tô a fim de que role um show, voz e violão para ele. E aí, quando eles me procuraram, a intenção era que que fosse realmente um lançamento de artista. E toda a criação do filme foi muito um jogo com o acaso, né? Com o acaso, com esses encontros, assim, e tipo, um jogo com as limitações, mas muito com o acaso, que é no caso a cena da maleta que ele citou. O texto, ele foi finalizado poucos dias atrás, antes do lançamento do filme, porque a gente tinha decidido que o texto ele viria depois para justamente poder dialogar com todos esses acasos que as imagens iam criando, né? Por conta de que a cidade, não tem como a gente dizer assim, a cidade, hoje tu vai fazer isso, tal, e a cidade vai fazendo o rolê dela, né? E aí, a partir do que a gente foi capturar, a gente foi construindo cada coisa, assim. E aí a cena da Malika é um exemplo disso, que o poste estava com problema, a gente não sabia disso na noite, a gente começou a andar com outra intenção, e aí a gente acabou chegando na cena e aproveitou ela. E aí, a partir disso, numa cena anterior, a gente via que tinha um farolzinho lá da polícia no outro canto, e aí a Tamiris falou para mim, a gente tem que usar isso tem que ter alguma coisa a ver com a parada. E isso foi outra casa, uma pequena luz que estava piscando lá longe, na cena que ela está no banco, entrou e ajudou a construir toda a história, dessa coisa gradual, de numa cena ela ainda não está com aquele pensamento angustiante completo, ele é só um indicativo lá longe, de repente na cena, numa das cenas finais, ela já está no meio de toda aquela luz maior, etc., e rolando. E aí foi muito acaso, começou com uma coisa que não era, né, ninguém imaginava que a gente ia fazer um filme, que era para ser um lançamento do Clebson, e disso virou. E aí, em 2018, o que a gente queria fazer, com a parte das imagens, era o lançamento dos artistas. Tipo, a gente, já que a gente vai ter esse som, com pensamento de produtor, né, eu e a Tamiris, a gente pensou, se a gente vai estar o som, vamos chamar outros artistas e vamos colocar outras galeras para tocar também, para aproveitar isso. Aí, nisso, entrou o Lucas, e entrou outro grupo que não está no filme, que é a Quadra 3. Inclusive, esse grupo, que era um grupo de rap, de hip hop, acabou. Daí a intenção era essa, eram 3 artistas novos que não tinham nada gravado, que não tinham feito nenhum show assim mesmo, solo ou algo do tipo, e a intenção era fazer o lançamento. E o audiovisual entrou nesse momento porque aproveitando essa coisa de ser na margem, e de ser do Rio, e de ser um lançamento, né, de ser uma apresentação, a gente quis pegar essa imagem do movimento do Rio, essa coisa de jornada do Rio, né, dessa caminhada do Rio, e trazer um pouco da caminhada dos artistas mesmo. A ideia era fazer pequenos teasers de cada artista, coisas pequenas de 1 minuto, 2 minutos no máximo, em que fosse apresentado aos poucos na divulgação do evento, e nisso apresentando um pouco os artistas, o trajeto deles e tal.
E dessa coisa de apresentar o trajeto do artista, foi que o filme se formou. E aí o filme passou um tempão engavetado. Inclusive, a gente até usou um pouco disso na história da Malika, né? Que foi um projeto que, durante muito tempo, a gente não conseguiu tocar ele para frente e, finalmente, agora deu certo. No mais improvável, numa situação tão terrível, né? E o projeto acabou rolando. Uma pergunta que o Fran fez, e ouvindo a fala do Clebson, né? Quais foram as nossas maiores dificuldades, assim, para realizar o filme? Em 2018, foi a questão de segurança mesmo, né? Assim, a gente câmera, com equipamento na mão, nossa bike andando na cidade, e essa insegurança estava com a gente, né? Mas isso aí eu acho que é o de menos, assim. Porque eu acho que realmente a maior dificuldade é conseguir casar e conseguir ouvir a cidade, né? Que eu acho que esse é o ponto, assim. O quanto as situações que estão acontecendo, como aquilo pode se transformar em poesia, né? No cotidiano, ele fala muito, assim, acho que a maior dificuldade é enxergar o que a cidade quer dizer para a gente e transformar em cena, né? Conseguir transformar o que o personagem está passando, o que o personagem quer dizer, vivendo naquela cidade, naquele determinado ponto da cidade, e como o texto ele vai fazer todo o complemento, né? Assim, eu acho que a maior dificuldade de se trabalhar com um segundo diretor também conseguir conciliar as duas ideias, né? Porque tal hora o Lucas tinha uma visão X a respeito de uma cena, eu tinha uma visão X a respeito de uma visão Y a respeito dessa mesma cena, e aí como é que a gente ia conciliar, né, essas duas ideias, transformar em uma no tempo mínimo, porque assim, como o Clebson mesmo disse, né, a Lei Aldir Blanc foi onde a gente pensou assim, não, esse é o momento certo da gente dar continuidade, né, por conta também da dificuldade financeira que nós temos como artista independente, tipo, fazer cinema é caro, né, e eu acho, enfim, para a gente poder ter o mínimo, né, assim, o básico para realizar uma obra cinematográfica, esse apoio financeiro da Aldir Blanc também foi um pontapé, assim, para a gente resgatar o que a gente tinha feito e transformar isso no novo, né? Porque as nossas intenções de 2018 eram completamente outras com relação àquelas imagens, né? E é como também tirar da gaveta o passado, vamos dizer assim, o que você já construiu antes e dar um novo significado, né? Uma nova ideia a partir do seu eu de agora, que é o ano de 2020. Eu acho que não é nem bem uma dificuldade, né? Mas é uma forma de você sair do lugar, sim, na hora. Para mim, o maior desafio foi tempo. Tempo, para mim, foi o maior desafio, porque a gente teve que fazer o rolê todo num mês. E, tipo, foi um mês em que a gente dormiu muito mal e comeu muito mal. E os últimos dias foram muito difíceis, muito difíceis. Eu também, Raulzinho, a gente ficou nessa casa, tal hora a gente estava assistindo assim, um filme do Tarkovsky, assim, a gente dava um passo no corredor, parecia que tinha passado 2 horas, de repente, a gente olhava para o lado, assim, e não sei, as coisas tomavam um corpo estranho, porque a gente estava muito correndo para conseguir fazer tudo que tinha que fazer no filme. E o cansaço e o pouco tempo foram os maiores desafios, a meu ver, na construção desse filme. A falta de tempo, a gente não poder fazer as cenas quantas vezes a gente gostaria de fazer, a gente não ter tempo para conversar com o tempo que a gente gostaria de ter sobre tudo que envolve o projeto, isso para mim foi o mais difícil mesmo. Pouco tempo para planejar, pouco tempo para tudo, assim, e teve coisas que a gente teve que fazer que ajudaram a gente, conseguiu sair rápido, teve outras coisas que não conseguiram, teve coisas que a gente teve que refazer, acabou não utilizando, e sei, para mim é isso, que eu gostaria muito de ter tido mais tempo, assim, para mim foi o mais difícil. E a Fran perguntou se vai ter da Margem 2, né? Mal terminou.
Mas, assim, a pergunta me faz lembrar também que a gente não conta todas as histórias do que é ser marginal, do que é estar na margem, né? A gente teve, por questão de tempo também, não só isso, mas por vários outros fatores, a gente só nos foi possibilitado contar apenas algumas histórias, né? Pouquíssimas histórias de tantas outras que acontecem na margem e no que é ser marginal, né? E, assim, se tiver um segundo ser da margem, isso é incrível, porque a gente já contou outras histórias e vai contando várias histórias. Assim, acho que, às vezes, eu pensando sobre o ser da margem, eu vejo ele mais como uma possibilidade de se tornar uma websérie, né? Uma série, exatamente se fechar em apenas um filme, assim, porque não dá para a gente falar sobre tudo, contemplar tudo, né? Mas eu gostaria de fazer um segundo ser da margem, assim, tal hora, né? Aí vamos com calma, que esse daqui já doou muita energia. Eu concordo total. Até mesmo, eu acho que o potencial do projeto ele seria atingido muito mais se ele fosse uma série. Uma série seria muito bacana. Eu acho também que, assim, que a gente, de certa forma, tem um rio dentro da gente, que vai correndo, né, para algum lugar, que na maioria das vezes a gente não sabe para onde é que é. Eu acho que quando a gente foi contar essas histórias, as coisas que eram mais urgentes para nós, ou mais fortes, né, foram contadas, acabaram saindo primeiro. E fazer uma série seria muito maravilhoso, porque a gente poderia finalmente se dedicar mais a coletar, ouvir e conversar mais também. Seria muito bom, e a gente já teria uma coisa do formato que a gente desenvolveu agora. Tipo, a gente procurou não só jogar aleatoriamente os relatos no filme, utilizar os relatos de acordo com as histórias, assim, os momentos que a gente encaixou, cobriu muito bem. E seria muito legal usar esse formato, assim, manter as coisas das histórias, mas contar, pôr atores em cenas e usar a cidade, mais histórias sobre a margem. Eu acho que se a gente conseguisse uma grana para fazer uma série, seria maravilhoso. Eu adoraria passar um ano trabalhando numa série, ganhando e tal, etc. Todo mês uma graninha bacana. Tem uma coisa que eu gostaria de pontuar, que agora eu vou ser chata de novo, como sempre, e eu queria ouvir um pouquinho do Lucas Vasconcelos, que também fez que não é ator, né? Pelo menos não se considera ator, não sei falar por ele, né? Não vou falar por ninguém, mas para ele estar nesse processo, né? Enfim, de atuar em filme e que, de certa maneira, fala um pouco da gente, né? Assim, por mais que não seja um filme autobiográfico, ele fala muito sobre a gente como um roteirista, né? A gente também estou muito o Lucas e observar o Lucas para também construir esse personagem. E tem essa fricção, né? Eu queria saber dele, como foi para ele esse rolê e tal. Aqui, né? Pronto. Eu acho que o Ser da Margem, ele é muita coisa para contar num filme, muitas histórias, são muitas pessoas, são coisas que se estendem além do que a gente está vendo. A gente está vendo alguém falando uma coisa, mas aquilo se estende a vários tipos de pessoas, a várias vivências. Eu mesmo tive que me adaptar a... Não estou atuando só uma pessoa, eu estou atuando uma vivência que vai além disso, e me colocar nisso, e me colocar na hora de estar correndo e na hora de dizer uma coisa mais calma. Na verdade, tudo isso foi muito divertido, sabe? É uma coisa realmente que eu estava tentando fazer com que chegasse à dimensão que eu achava que deveria. Uma coisa que foi muito legal de participar do filme foi colocar as trilhas sonoras, que teve a música Girafa e tal, e foi uma loucura fazer ela, que foi uma coisa que eu estava pensando em me juntar ao som. E quando o Lucas fala do personagem, que o personagem ele tem um ataque, ele tem um ataque de pânico que faz ele emergir do que ele não conseguia enfrentar e não querer fazer com que a arte dele fosse uma salvação, isso se conectou com a música que não tinha lugar para ir.
A música que toca, ela é justamente esse ataque. E ela se conectou com o filme, como o Cleves falou, de uma forma natural. Foi muitas coisas que agiram de formas naturais para se conectar com o ser da margem. E isso é realmente muito foda. São pequenas coisas que a gente vê num filme que dão sentido àquilo, dão maior importância àquilo que é. O ser da margem são esses pequenos fragmentos de junções de pessoas, de lugares, de situações que formaram, porque é a margem que conectou tudo aquilo ali. E o filme gira em torno dela e de tudo que causa e de tudo que vai mais longe ainda. Eu acho... É mais ou menos isso. Eu gostei de atuar, foi muito doido pra mim, foi realmente muito doido. Falar as vozes, no primeiro dia eu não consegui fazer muito bem, no segundo dia eu já estava mais doido ainda e consegui fazer um pouco melhor. Quando eu lia o texto, eu pensava nessas coisas, e o resultado final foi esse. É interessante, sabe? Falando mais da música Girafa, se você olhar para essa música e tal, e olhar para o que ela está dizendo, para o que o personagem fala desde o começo, e para a loucura que ele expressa ali, e para a loucura que vai acontecendo lá dentro do filme, que como eu fui aprendendo, não é uma loucura sem sentido. É como o filme vai mesmo dizendo, essas pessoas, esses personagens, eles têm um sentido, eles têm um caminho para onde ir. E eu acho que eu tô falando muita coisa, mas é isso aí, o Cidamar é uma coisa massa, e por mim vai rolar o Cidamar 2 e outras coisas aí mais. E se inscreva no canal do Clevison. O Clevison, ele tem um canal aí, a música que ele toca também tá lá. Se inscreva na Calçada Invisível, eu vou fazer propaganda mesmo, e aí, como é que tu vai? E se inscreva na Udeni também, vou fazer propaganda mais ainda, e é isso. E se inscreva no Cine Percepções também. E se inscreva no que você quiser, cara. Um abraço. Não, pra minha mãe não. Valeu, galera. Falou. Aqui. Cadê? Eu não tô me vendo. Opa, tudo bom? Deixa eu colocar aqui. Calma. Vou colocar. Pronto, todos me veem? Ótimo. Eu, como uma pessoa que estava olhando tudo de fora, eu tive uma sorte muito grande de tanto ver o processo de produção, como de participar de alguma forma, porque ameacei algumas pessoas para minha música entrar na trilha sonora. Foi um momento lindo, um momento de amor, carinho. Tipo isso, foi um abraço gostoso na equipe. Eu já falei muitas coisas assim que eu tinha uma certa percepção sobre a produção e sobre como o filme vai ser visto, né? Inclusive, falei pessoalmente com os meninos, falei com a Tamise, falei com o Raul, falei com o Lucas, e deixei bem claro assim, os meus pontos, sabe? É muito contraproducente você dizer que sou um ser da margem, só que uma cota da margem está representada, né? Tipo, um artista negro da margem, uma travesti da margem, um cara branco, outra pessoa. Então, assim, eu entendo que o processo não era para ser um filme, que começou há muitos anos atrás, havia neve sobre o chão, cantavam-se músicas natalinas. Então, assim, é uma percepção de uma pessoa que assistiu o filme e percebeu de fora. As representatividades atreladas a essa obra cinematográfica, né? E eu queria deixar isso adentro com relação a isso. Tudo bem que já foi falado, eu vou ser verborrágico, né, com relação a isso, mas eu queria muito saber dos diretores como eles veem essa perspectiva de representatividade, né? Porque representatividade vai muito mais além do que ter um personagem principal cotado, né? E não entendam isso de uma forma que eu estou criticando, que eu estou tacando fogo, porque daqui a pouco eu vou estar bebendo com vocês. Então, assim... Então, assim, eu queria muito saber essa perspectiva e essa visão de vocês sobre como vocês veem essa questão da representatividade para os próximos trabalhos e tal.
Seda Margem, seja o próximo filme, uma websérie, uma revista, whatever. Queria muito saber e ter essa perspectiva e essa construção de vocês. Vocês estão me escutando agora? Vocês não estavam me escutando Massa, antes. muito obrigada. Tá me escutando, tá me Passou. escutando, tá me escutando. Tamires tá me escutando, tá me escutando, Tamires. Ei, Fran, deu Tô certo tentando agora, faz vai. hora. Pronto. Ei, eu queria fazer uma pergunta que complementa a da Moon também, ou sei lá, dialoga aí, que é o seguinte, principalmente nessa semana, né, acho que na semana passada, foi falado e discutido muito sobre essa questão de que será que se as imagens que as pessoas produzem, né, como grandes fotógrafos aí super famosos, né, e as imagens do audiovisual também, será que está servindo só como extração de narrativas, sendo uma espécie de extrativismo, né? Será que é só esse lance do venha historinha, complemente aqui o meu bolsinho? E como é que vocês pensam também nessa construção de narrativas, uma vez que vocês são seres da margem, né? E eu acho que é importante pontuar também que vocês habitam a margem, né? Vocês estão ali, constroem corres dentro da margem, também fazem a correria de vocês dentro da margem. Eu acho que eu acho que eu senti até falta aqui dentro do próprio bate-papo, vocês se colocarem nesse espaço enquanto direção de seres marginais, porque quem olhar, entendeu, vai simplesmente dizer o quê? Ó, mas rapaz, os meninos estão pegando umas narrativas aí, entendeu? Que eles estão vendo, e aí tá passando na Audi Blanc e tá ganhando um dinheirinho, beleza, a galera aí tá ganhando dinheiro também, mas tipo assim, ok, e aí, qual foi, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é importante pontuar também isso, e como que vocês estão pensando, e assim, eu aproveito para fazer uma indagação aqui, como é que se constrói uma direção em audiovisual que não tenha esse ar de extração de imagens, mas de construção de imagens em conjunto, né? E aí dialoga com esse lance da Munkenzo de pensar a representatividade, porque querendo ou não, a maioria da galera que estava aí era boy, né? E tal. Tinha poucas minorias, assim, entre aspas, ainda que todo mundo esteja à margem, mas acho que é super importante pontuar isso daí. É isso aí, valeu. Pontual. Franzinha sempre pontual, parabéns, Fran. Fran, eu acho que é isso aí. Nós somos seres da margem, eu e a Tamires, desde que nós somos pivete, adolescente. E a margem, ela é um conjunto de imagens que se juntam nesse mesmo pedaço aqui da beira do rio. E tipo assim, primeiro, antes de tudo, eu acho que desde faz um tempo assim que um objetivo está incluso nas minhas criações, que é a de seguinte: eu posso ficar em casa pensando um monte de coisa e lendo um monte de coisa, e esse é um caminho para me conseguir enxergar, ouvir, entender uma parada. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o que é que eu posso fazer com todas essas coisas que eu vou acumulando, tudo que eu vou pensando, tudo que eu vou ouvindo, tudo que eu vou sentindo, etc. E, ao mesmo tempo, a necessidade de um feedback também, sabe? De alguém que diga as coisas porque o outro precisa estar no processo de entender a parada. E eu tenho criado, ultimamente, nesse intuito da criação como uma ferramenta de conseguir entender uma parada, ver uma parada, ouvir uma parada, sintetizar alguns pensamentos. E eu acho muito massa todas as conversas que eu tive com o Kenzie, todas as conversas que eu tive com todo mundo da produção, essas coisas que tu colocou agora, as coisas que todo mundo vai colocar daqui para frente, eu acho que é a parte que eu preciso muito para o meu trabalho, muito para mim, enquanto antes de artista, como uma pessoa que existe no mundo. Todas essas questões que foram colocadas sobre a questão
de ter criado e ter mexido com isso, com a questão das minorias, com a questão da representatividade, está me fazendo muito repensar muita coisa, e também tudo que ainda vai ser dito, que é uma coisa que eu estou muito ansioso para ver, tudo que vai ser dito, todas as coisas, vai ser muito importante para mim, assim, para sintetizar, ajudar a ver e ajudar a ouvir uma coisa. Agora, eu acho que eu vou me perder um pouco, então vou cortar um pouco agora para a Tamires, depois eu volto, depois que eu organizar aqui algumas coisas na minha cabeça. Acho que, gente, essas observações que vocês fizeram, né, é um questionamento que eu tive desde a ação desse novo roteiro, né, desse roteiro de 2020. Porque, como foi dito antes, o C da Margem não tinha esse intuito de virar um filme, né, era um teaser para artistas. Esse era a nossa ideia em 2018. Quando a gente trouxe para 2020, esse foi o primeiro questionamento que eu fiz, assim. Eu me vi, me olhei no espelho e disse assim, eu tenho esses mercados sociais, eu tenho esses privilégios. E eu tenho esse de fala, né? Esse é o lugar que eu posso chegar sem dar voz a ninguém, né? Porque todo mundo tem a sua própria voz para falar, contar suas próprias histórias. Cheguei para poder, assim, muito interessante. É como se os personagens principais, eles foram marcados, né? Mas, na verdade, assim, o rolê que eu quis passar é, tipo assim, existem outras problemáticas, por exemplo, não existem pessoas PCDs, não fala sobre todos os marginais, não existem marginais que estão em situação de rua, no filme também não conta diretamente, né? Essas outras margens, né? E esse lance de representatividade, como eu vejo, para mim, é completamente, assim, a gente teve pouco tempo, assim, para poder estruturar, maturar a ideia de verdade, né, assim, foi praticamente 1 mês e meio que a gente fez essa construção, então teve algumas limitações mesmo assim, de poder maturar melhor a ideia, mas no meu processo criativo, eu não quis pôr nesses personagens o estereótipo deles, né? Por exemplo, o personagem do Clevson, grupo periférico, e que vai ser pai jovem, né? E tem essas outras narrativas, o Lucas falando sobre os problemas dele como um indivíduo, né? Pensa ele mesmo, a Nívia traz outras questões do ser mulher também. E não conseguimos dar conta de tudo, assim. Realmente, nós não tivemos como dar conta de tudo, mas todo o rolê, como o Lucas falou, né? Tudo que acontecer a partir de agora é um processo muito de escuta, né? E de poder entender o filme, né? Qual é o lugar do filme. Porque o filme, ele realmente não representa todo mundo, né? Não tem esse rolê. Mas, enfim, é um processo muito de escuta e é isso. Ao mesmo tempo, que eu consigo enxergar, que nós conseguimos enxergar essa problemática, né? E que tem no filme, porque quando a gente escuta, quando a gente lê C da Margem, a gente imagina que vai haver uma certa síntese da coisa, né? E isso do nome a gente carregou de 2018 para cá. Mas, ao mesmo tempo em que a gente não tem que a gente não consegue abranger tudo ou dar uma síntese, a gente traz muitos temas que pertencem a todo mundo, e não somente aos marginais, mas a todo mundo, como, por exemplo, o problema da mudança. O problema da mudança está muito forte no filme. É engraçado porque a gente fala de ser da margem, e o ser é encarado como algo que não muda, é uma essência, é um contínuo. E o filme ele não trabalha com o contínuo, ele trabalha com uma mudança. Parece que a problemática principal dele é como lidar com essa mudança. E, ao mesmo tempo que a gente não consegue realmente indicar vários recortes, várias frações do que é o marginal, o filme ele também apresenta algumas coisas que são englobadoras, que dão esse abraço. Por exemplo, o tema de lidar com a vontade de destruir o outro e a vontade de se autodestruir,
que está presente no Lucas, no Mais Forte, ele é o que engloba todo mundo, principalmente o Brasil no momento. Essa polarização, que acaba sendo uma polarização de dentro. Essa coisa de haver uma dificuldade de lidar com o processo de autodestruição, que é um processo que o país todo está passando. Quando a gente pensa em como uma outra ordem moral que envolve a relação entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre pessoas de diferentes gêneros, etc., a gente está passando por um processo de autodestruição, onde as pessoas têm que estar ativas no seu processo de autodestruição. Se eu sou um cara branco e eu tenho que me tornar, se eu já não sou racista, mas eu tenho que me tornar antirracista, ou reconhecer aonde eu ainda sou racista, ou reconhecer aonde eu ainda sou machista, etc., eu tenho que, voluntariamente, passar por um processo de autodestruição. E, ao mesmo tempo, por um processo de busca de uma nova vida, de se amar de uma nova forma. Porque no momento em que você tem um país todo dividido, uma série de problemas, a gente passa por esses conflitos. Como que as pessoas vão conseguir se amar? No sentido de que elas vão ter que olhar para tudo nelas que não é digno de amor naquele momento histórico. E, ao mesmo tempo, outras pessoas já estão passando por isso, como, por exemplo, as pessoas pretas, quando eu escuto as pessoas pretas falando sobre o meu cabelo é bonito, a minha cor é bonita, isso em mim é bonito, isso em mim é potência, isso é poderoso, essas pessoas pretas passaram por esse processo em que havia um elemento de autodestruição dentro delas e havia um elemento de destruição fora, e, ao mesmo tempo, esse outro polo de novo amor, de nova possibilidade de amor pelo aquele cabelo, por essa forma, por uma forma de pensar, por uma forma de amar, etc. E por mais que a gente não consiga, de fato, representar toda uma série de feitos, porque muitas vezes o marginal é uma nação inteira. Quando você pensa que uma nação inteira ela está fodida, nação, se não me engano, foi a Líbia, parte da Líbia viveu com coisa que ela não estava dando, porque entrou uma pandemia no meio de uma guerra, e aí estão pessoas em guerra, e uma nação inteira quase toda é marginal, porque vive à margem da globalização, vive à margem da riqueza, etc. Às vezes, um marginal é uma nação inteira, e às vezes o marginal pode ser os próprios animais da cidade, às vezes o marginal pode ser um idoso que vive numa situação terrível, e muitas vezes o marginal é todo um grupo de pessoas variado que não vão participar de um futuro muito fodido que vai rolar. Seja porque a medicina foda do futuro não vai chegar para todo mundo, seja porque a tecnologia foda, benéfica, não vai chegar para todo mundo. E eu acho que essas coisas estão presentes no filme. Ainda que, claro, existam tantas problemáticas individuais que o filme não conseguiu abarcar, eu acho que a gente conseguiu dar um abraço em algumas coisas mais gerais. Seja no amor, nessa coisa do amor, como da Nive que ela teve, que deixar um amor para trás e buscar uma outra coisa, seja na questão da própria criação artística, em que o artista ele pensa, cara, é o seguinte, eu vou ter que me destruir, eu vou ter que acabar com isso e vou ter que criar uma coisa nova, e você não só capaz de criar uma coisa nova por criar, eu vou ter capaz de viver essa coisa nova. E eu acho legal que o personagem do Cleveson tenha preocupações bem grandes, assim, ele traz a questão da pandemia e a questão do marginal de outra maneira. Ele traz essa questão do marginal sobre aqueles que vão estar fora do melhor, fora da salvação, digamos, né? Fora do paraíso. Todas aquelas pessoas que vão ser marginalizadas por várias coisas. Ele começa preocupado com a questão de que se vive numa cultura em que nós aceitamos um dilúvio, em que as pessoas foram destruídas pelo nosso Deus amoroso. Nós aceitamos a separação, a limpeza, a devastação a partir de um princípio que nós consideramos o ideal. Nós aceitamos isso na nossa cultura. E nós acabamos aceitando isso de novo na pandemia, quando a gente escuta as pessoas acreditando que a pandemia é resultado de um grupo de pecados de pessoas. A gente sabe quais são os pecados que essas pessoas se referem, que são os pecados dos que são marginais, que entram desde a parte dos homossexuais até outras coisas que são bem terríveis. Mas quando a gente pensa em questão de saúde mental, quando a gente pensa em questão da própria problemática humana, a gente percebe que as margens vão se abrindo em coisas muito doidas. Então, é legal que o Cleves esteja preocupado com como as margens do mundo vão estar nesse futuro e coisas do tipo, e é legal essas várias discussões. Eu também quero aprender com os meus personagens. Eu percebi, caraca, os meus personagens são muito mais sábios do que eu percebi isso. A Nívia é muito mais sábia do que eu, porque eu sou um sonhador. A Nívia não é, mas eu sou.
porque eu esqueço. O que eu conversei com a Tamires muito nesse processo, que eu conversei com o Raul, que eu conversei com é isso que vocês estão dizendo para mim também, eu encaro muito disso. Caralho, eu estou sendo um sonhador. E nas palavras da minha personagem, é porque eu acabo esquecendo que eu sou um cara branco, eu acabo esquecendo que eu não sou, que eu sou um cara de classe média baixa, ainda que não seja um cara da grande classe média, mas eu sou um cara de uma certa classe média baixa, que isso ainda me possibilita fazer um filme, entende? Então, o que a minha personagem diz é o seguinte: um sonhador é aquele que não esquece do corpo, não esquece da vida, não esquece dessas coisas. E a minha personagem é muito mais sábia do que eu. Eu espero poder não só ouvir as pessoas, como ouvir as minhas personagens. O outro personagem do Vasco, o que ele tenta ensinar é isso que eu quero pôr em prática agora, com todas as críticas que eu espero receber, inclusive as mais dolorosas, que é justamente de usar a dor, usar a vontade, essa vontade nossa de persistir, mas passar pela dor, que é a dor de ouvir as coisas mais duras, e usar essas coisas duras a nosso favor. E o que ele vai ensinar é isso, é como lidar com os polos, que é justamente como lidar com aqueles que estão nos criticando, como lidar com aqueles que estão exigindo algo de nós, que é uma mudança. E a personagem todos os personagens estão fazendo uma coisa, inclusive do Clécio, é isso, eu tenho que voltar a me preocupar com o futuro, não só, meu Deus, eu, Lucas, no meu jogo da vida, mas caralho, né? Com todas as várias questões que ele levanta, como, por exemplo, os dados que as empresas estão colhendo de nós, etc. O que é que vai rolar no futuro com esses dados? Se realmente vai rolar governos horríveis que vão usar essa tecnologia contra nós ou não. Tudo isso. Eu quero aprender muito com os meus personagens e quero aprender muito com todas as críticas que vão vir agora. E a minha palavra para o próximo ano é ouvir, velho, que é uma coisa que eu tenho que aprender. Eu conversei muito sobre isso com o Raulzinho, conversei muito com a Tamires, porque muitas vezes eu não consegui ouvir a Tamires, e muita coisa não saiu mais legal, porque eu não consegui ouvir a Tamires, não consegui ouvir outras pessoas ao meu redor, mas, tipo, ao mesmo tempo, eu fico satisfeito por ter conseguido fazer o filme, e do meu objetivo de estar sintetizando e aprendendo de uma forma ativa e criativa, esteja menos se alcançando. Então é isso, eu quero estar ativo no meu processo de autodestruição, eu quero me autodestruir para conseguir viver, é isso. Enfim, falei muito agora. Obrigado, teria ouvido. O Rodrigo fez uma pergunta aí no chat, responde aí, gato. A pergunta sobre o roteiro da Quatro Mãos, né? Vem muito, assim, como um pouco antes, né? Sobre como é que a gente cria essas histórias, né? O processo do roteiro foi um processo de enxergar, tentar fazer isso de certa maneira, também muito ligado à sociologia, eu sinto, assim, que o roteiro tem essa ligação, que é de observar as histórias, né, das pessoas, observar as pessoas, algumas vivências, alguns modos de viver, alguns modos de pensar e de agir também, escolhas também. E nos verbos, né, assim, acho que para criar o roteiro, criar alguns personagens, a gente teve também que se ver, né? Tipo assim, Nívia é uma menina que veio do interior para tentar fazer uma faculdade aqui, só que ela trabalha e estuda aqui para tentar manter o rolê dela. E ela passa por um período em que ela se relaciona com alguém que também, a certo momento, ela prefere outra coisa, a se dedicar a esse amor, né? E para poder fazer essas construções desse roteiro, e ver a Nívia, por exemplo, eu tive que me mostrar, eu tive que me pôr em lugar de Nívia e saber até que certo momento a gente conversava, né? Assim como o Lucas também, até aonde o Lucas se via em Nívia, ou até onde Nívia representa algo muito forte para nós dois, né? E a escrita do roteiro a quatro mãos é complicado porque, assim, querendo ou não, nós somos pessoas bem diferentes, né? Assim, de vivência mesmo, de ideias também, muito diferentes. Assim, a gente discorda muito em muitos pontos.
E acho que o processo do roteiro foi conseguir chegar em um ponto em que nós dois dialogamos semelhante a respeito, né? E aí a gente construía essas narrativas, assim. Tanto que, pelo período que a gente teve para construir essas narrativas, nós não conseguimos fazer uma pesquisa maior, assim, outras histórias e de que forma a gente vai contar essas histórias, né? Mas, basicamente, esse foi o processo do roteiro, mas o roteiro também foi construído em cima do que a própria cidade disse. Assim, acho que a principal personagem do filme é a cidade, né? É o movimento das coisas, assim. Aí a gente construiu esse roteiro em cima da cidade, né? Do que ela falou pra gente, assim, também. Então, acho que foi uma escrita a milhões, assim, a muitas mãos, né? Principalmente Sobral escreveu essa história também, assim. E acho que é isso. Gente, acho que já estamos com 1 hora de bate-papo, né? E caso alguém queira fazer mais perguntas, a hora é agora, como se fosse as aí.